Descobrir algo novo é sempre emocionante, mas quando encontramos coisas que parecem vir de fora do nosso mundo, pode ser interessante e um pouco confuso. Um exemplo é o sinal WOW, um forte sinal de rádio detectado em 1977. Algumas pessoas pensaram que poderia ser uma mensagem de uma civilização alienígena avançada, mas sua origem ainda é desconhecida. As raças alienígenas poderiam usar esta frequência específica porque é um dos transmissores de ondas de rádio mais abundantes no universo. Depois, há as estátuas Moai da Ilha de Páscoa, enormes figuras de pedra feitas pelo povo Rapa Nui. Embora tenham sido esculpidos há séculos, ainda não sabemos exatamente como foram construídos ou qual era o seu verdadeiro propósito. Junte-se a nós enquanto presenciamos alguns objetos preocupantes que não são deste planeta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Número 1. Pedras Dropa. Em 1938, uma equipe de arqueólogos supostamente liderada por um homem chamado Xiu Te aventurou-se na natureza selvagem das montanhas Bayankara-Ula, na fronteira entre a China e o Tibete. Foi aqui que eles encontraram estranhos discos de pedra, cada um com cerca de 30 centímetros de diâmetro, com ranhuras em espiral que se estendiam do centro até a borda. Pequenos símbolos semelhantes a hieróglifos foram esculpidos nas ranhuras. Estas ficaram conhecidas como pedras Dropa. As pedras foram estudadas, mas os esforços iniciais para decifrar os símbolos não tiveram sucesso, e a descoberta passou despercebida. Décadas depois, um cientista russo chamado Dr. Tsun Nui afirmou ter decifrado as inscrições. De acordo com sua história, os símbolos contam a incrível história de uma nave espacial de um planeta distante que caiu nas montanhas há 12 mil anos. Os sobreviventes, conhecidos como Dropa, ficaram presos na Terra. Apesar das suas intenções pacíficas, foram incompreendidos e rejeitados pelas tribos locais. Dr. Tsunui até sugeriu que as pedras Dropa eram como antigos discos compactos contendo conhecimento alienígena. Mas se estas pedras são tão notáveis, por que não são amplamente conhecidas? Os céticos duvidam da sua autenticidade e não há pedras disponíveis para estudo em nenhum museu ou centro de pesquisa. Eles poderiam ser uma farsa ou há uma razão para terem sido escondidos. Você decide. Número 2. A foto da água-viva alienígena. Agora vamos falar de uma estranha foto tirada por um passageiro em um voo vindo de Queenstown, na Nova Zelândia, em 2015. Na imagem é possível ver uma enorme anomalia flutuante que quase parece uma nuvem. No entanto, sua textura incomum e apêndices pendentes dão-lhe a aparência de uma água-viva alienígena flutuando no céu. O que você acha que é? Se você tiver alguma teoria, fique à vontade para compartilhá-la nos comentários abaixo. Número 3. O manuscrito Voynich-Foliar. O manuscrito Voynich é como vislumbrar um mundo além do nosso, descoberto pela primeira vez em 1912 por um livreiro polonês chamado Wilfrid Voynich. Este manuscrito intrigante remonta ao início do século XV. São 240 páginas cheias de estranhas ilustrações herbais, astronômicas, biológicas e farmacológicas, nenhuma das quais parece corresponder a qualquer espécie conhecida ou objeto celeste. A seção astronômica inclui símbolos do zodíaco e o que parecem ser estrelas ou planetas desconhecidos para nós. Linguistas e criptógrafos de todo o mundo tentaram decifrar sua misteriosa linguagem. Mas até agora ninguém decifrou uma única frase. Algumas teorias sugerem que contém conhecimentos avançados de botânica ou astronomia, enquanto outras especulam que poderia ter origens extraterrestres, ou talvez nunca se pretendeu que fosse compreendido. Número 4. A caveira da criança estelar. Na década de 1930, um crânio estranho foi encontrado em um túnel de mina perto de Copper Canyon, no México. Mas foi somente na década de 1990 que ganhou atenção graças ao pesquisador Lloyd Pye. Apelidado de crânio da criança estelar, tem uma estrutura craniana menor e mais incomum do que a de um crânio humano típico. Seu osso é mais fino,
porém mais forte, com uma composição bioquímica que alguns afirmam ser de outro mundo. O crânio tem uma face elevada, maçãs do rosto reduzidas e uma capacidade craniana que sugere um cérebro maior do que o de um ser humano médio. Testes de DNA supostamente revelaram uma anomalia, que sugere que poderia ser de origem alienígena. No entanto, muitos cientistas argumentam que as evidências de DNA são inconclusivas, sugerindo que o formato do crânio pode ser devido a uma condição genética, como a hidrocefalia, que causa o aumento da cabeça. Então, ele é uma relíquia alienígena ou apenas uma criança com uma doença rara? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Número 5. A cunha de alumínio, AIUD. Em 1974, arqueólogos na Romênia desenterraram um objeto peculiar perto de ossos antigos. A cunha de alumínio AIUD, feita principalmente de alumínio, a cunha não deveria existir na época em que foi encontrada. O alumínio não foi produzido em grandes quantidades até o século XIX. No entanto, a cunha foi encontrada ao lado de ossos de mastodontes com idade estimada em 11 mil anos. A cunha tem aproximadamente 7,87 polegadas de comprimento e é feita principalmente de alumínio, com vestígios de outros metais. A sua presença ao lado de vestígios antigos gerou teorias de que poderia ser parte de um mecanismo alienígena. Outros argumentam que poderia ser um equipamento militar perdido na Segunda Guerra Mundial, que de alguma forma acabou enterrado ao lado dos ossos mais antigos. Como a área sofreu ação militar durante a guerra, esta teoria também é possível. Número 6. ALH 841. A Antártica é mais do que um deserto congelado. É um ponto importante para pesquisas científicas e um local ideal para encontrar meteoritos. Em 1984, cientistas que exploravam as geladas Allan Hills encontraram um pequeno meteorito do tamanho de uma batata, pesando cerca de 4,3 libras, conhecido como ALH 841, viajou milhões de quilômetros de Marte à Terra. Em 1996, os cientistas revelaram que este meteorito continha pequenas estruturas que pareciam micróbios fossilizados, possivelmente evidências de vida antiga em Marte. Se for verdade, esta seria a primeira evidência de vida fora da Terra. Mas os céticos argumentam que estas estruturas poderiam ter se formado através de processos naturais da Terra ou pela poluição. O debate sobre as origens desta rocha espacial continua. Número 7. Os destroços de Roswell. Em 1947, o fazendeiro M. Brazel descobriu estranhos detritos espalhados por seu pasto de ovelhas em Roswell, Novo México. Ele encontrou hastes de metal, fragmentos semelhantes a plástico e materiais estranhos semelhantes a papel. Sem ter certeza do que havia encontrado, ele contatou o xerife local. Isso levou ao envolvimento do campo aéreo do exército de Roswell, que inicialmente anunciou que havia encontrado um disco voador. O anúncio despertou o interesse público e muitos ficaram convencidos de que se tratava de um OVNI acidentado. No entanto, os militares rapidamente retiraram a sua declaração, alegando que os destroços eram na verdade um balão meteorológico. Na década de 1990, os militares do ZEUA admitiram que os restos mortais faziam parte do Projeto Mogul, um programa secreto que usava balões de alta altitude para monitorar os testes nucleares soviéticos. No entanto, alguns ainda acreditam que foi um encobrimento elaborado. Número 8. Os oleodutos Baigong. Na remota província de Qinghai, na China, estranhas estruturas de tubos conhecidas como Baigong Pipes foram descobertas perto do Monte Baigong. Esses tubos variam em tamanho, alguns com apenas alguns centímetros e outros com até 16 polegadas de diâmetro. Eles parecem ir mais fundo na montanha e até se estender até um lago próximo. Sua idade é desconcertante. Estima-se que tenham milhares de anos, no entanto, são feitos de ferro, um material que os humanos antigos supostamente não conseguiam trabalhar com tanta precisão. Alguns teóricos afirmam que os canos poderiam ter sido criados por seres extraterrestres.
No entanto, muitos geólogos sugerem uma explicação mais natural. Os canos podem ser raízes de árvores fossilizadas que se transformaram em formações ricas em ferro ao longo do tempo. Apesar disso, o mistério continua a capturar a imaginação. Número 9. A adaga espacial de Tutancâmon. Na década de 1920, a tumba do rei Tut foi descoberta, despertando um fascínio global pelo Antigo Egito. Entre os tesouros encontrados, um artefato se destacou: uma adaga enterrada com o jovem faraó. Esta arma única, agora conhecida como adaga espacial de Tutancâmon, possui uma lâmina feita de ferro meteórico, que contém uma grande quantidade de níquel. Durante muito tempo, os pesquisadores ficaram intrigados com esse material incomum. Alguns até especularam que foi um presente de alienígenas que visitaram o Antigo Egito. Estudos recentes mostraram que a composição da adaga se assemelha muito ao ferro do meteorito Car, encontrado perto de Alexandria. Mas em vez de ser um presente alienígena, os especialistas acreditam que poderia ter sido um presente de prestígio do Império Mitanni. Para o avô de Tut, o artesanato da adaga indica habilidade avançada, deixando muitos se perguntando se suas origens são verdadeiramente terrestres. Número 10. O satélite do Cavaleiro Negro. Nas décadas de 1950 e 1960, começaram a circular rumores sobre um misterioso satélite orbitando a Terra há 13 mil anos, muito antes de os humanos sequer pensarem em enviar tecnologia para o espaço. Este suposto objeto é conhecido como Satélite do Cavaleiro Negro. A ideia parece impossível, já que o primeiro satélite feito pelo homem, o Sputnik 1, foi lançado em 1957. Uma das evidências mais citadas deste satélite vem de uma foto tirada durante a missão STS-88 da NASA em 1998. A imagem mostra um objeto estranho no espaço, que alguns teóricos da conspiração afirmam ser o satélite Cavaleiro Negro, sugerindo que é um observador alienígena. No entanto, a NASA explica que este objeto é simplesmente uma manta térmica que foi libertada durante a missão. Apesar disso, muitos ainda acreditam que o satélite Cavaleiro Negro é real e que nos monitora o tempo todo. Número 11. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de exploradores liderada por Peter Lindbergh descobriu um estranho objeto circular no fundo do Mar Báltico. Usando o sonar, eles encontraram essa anomalia que mede cerca de 60 metros de diâmetro e possui características que parecem feitas pelo homem ou até mesmo extraterrestres. No entanto, as informações sobre esta descoberta são limitadas. A anomalia está localizada a mais de 295 pés de profundidade, dificultando o estudo dos pesquisadores. O oceano. Eles também experimentaram falhas de equipamento quando se aproximaram, aumentando o mistério. Alguns especulam que poderiam ser restos de uma estrutura da Segunda Guerra Mundial, mas a verdadeira natureza da anomalia do Mar Báltico permanece um mistério. Número 12. A misteriosa esfera Betz. Em 1974, a família Betz descobriu uma esfera metálica brilhante enquanto investigavam um incêndio em sua propriedade na Flórida. A esfera, do tamanho de uma bola de boliche e pesando 10 quilos, era considerada um artefato histórico, mas as coisas ficaram estranhas quando a esfera reagiu aos sons, especialmente quando Terry Betts tocou seu violão, fez um barulho pulsante e parecia se mover sozinho. Curiosa, a família Betts relatou suas descobertas ao noticiário local, à Marinha dos EUA e a pesquisadores de OVNIs, incluindo o famoso ufólogo J. Allen Hynek. A Marinha dos EUA concluiu que a esfera era provavelmente uma esfera de aço inoxidável de uma válvula industrial e não algo extraterrestre. Outros acreditam que foi produto de uma empresa que fabricava esferas semelhantes. Apesar destas explicações, muitos ainda pensam que a misteriosa esfera Betz tem origens alienígenas. Número 13. As estatuetas Dogu. As estatuetas de Dogu são uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes do Japão. Eles datam do período Jomon, por volta de 14.000 a 400 AC. Estas pequenas figuras de barro,
medindo entre 10 e 30 centímetros, apresentam uma variedade de formas estranhas. O povo Jomon, especialista em cerâmica, criou essas estatuetas. As versões iniciais eram abstratas, mas por volta de 4000 a.C., Coma começaram a mostrar braços, pernas e rostos mais definidos. O propósito destas estatuetas permanece obscuro, levando a várias teorias. Alguns acreditam que eram ídolos religiosos ou talismãs para a saúde e o parto, enquanto outros pensam que serviam como brinquedos infantis. Uma teoria comum sugere que eles eram usados em rituais de fertilidade devido à representação frequente de figuras femininas. Especula-se até que as estatuetas Dogu foram modeladas a partir de seres extraterrestres que interagiram com o povo Jomon. Apesar destas ideias, muitos ainda apoiam explicações mais convencionais, deixando o verdadeiro propósito destas figuras misteriosas uma questão em aberto. Número 14. Os Homens Lagartos de Ubaid. A história dos Homens Lagarto Ubaid é semelhante à das misteriosas estatuetas Dogu. Esses artefatos foram descobertos na antiga Mesopotâmia, datando do período Ubaid. Por volta de 6.500 a 3.800 AC, representam figuras humanas com feições reptilianas, incluindo cabeças alongadas, olhos amendoados e narizes semelhantes os dos lagartos. Os criadores destas estatuetas, conhecidos pelo seu excepcional artesanato, geraram muita especulação sobre a sua finalidade. Alguns acreditam que estas estatuetas poderiam representar divindades ou seres sobrenaturais ligados às práticas religiosas da cultura ubaíde. Outros propõem ideias mais extraordinárias, sugerindo que poderiam ser evidências de contatos antigos com entidades não humanas. Você já ouviu falar de reptilianos? Disse que essas criaturas se assemelham a répteis, mas podem disfarçar sua verdadeira natureza para parecerem humanas. Muitos pensam que estes seres vivem entre nós desde a antiguidade. Então, as estatuetas de Ubaid representam esses seres reptilianos? Enquanto alguns argumentam que são puramente simbólicos, outros acreditam que foram inspirados por criaturas extraterrestres. Número 15. O sinal UAU. Em 15 de agosto de 1977, um pesquisador chamado Jerry R. Eyman detectou um sinal estranho no Big Ear Radio Observatory da Ohio State University. Embora muitas vezes tenhamos captado sinais do espaço sideral, este se destacou. Era um sinal de rádio forte, de banda estreita, com padrão e intensidade incomuns. Eyman ficou tão surpreso que escreveu "Uau!" com um ponto de exclamação próximo ao código do sinal alfanumérico, daí o seu nome. A frequência do sinal UAU estava próxima de 1420 MHz, o que é significativo porque corresponde à frequência natural do hidrogênio. Alguns cientistas especularam que poderia ser uma mensagem de vida inteligente tentando entrar em contato conosco. No entanto, estudos recentes sugerem que o sinal pode ter vindo de uma nuvem de hidrogênio que passou sobre a área que o observatório monitorizava em 1977. Este fenômeno natural poderia explicar o sinal forte, que provavelmente foi produzido por um cometa enorme. Número 16. La Fuente Magna Bow. Em 1958, um grande navio de pedra conhecido como Fuente Magna Bow foi encontrado perto do lago Titicaca, na Bolívia. Este belo recipiente foi usado para oferendas e apresenta gravuras complexas de figuras humanas e animais, juntamente com inscrições estranhas. Por muitos anos, a embarcação permaneceu guardada no Museu de Metais Preciosos até que dois pesquisadores bolivianos, Bernardo Bignor e Fred Arce, decidiram investigar suas origens. Curiosamente, um agricultor local usava-o para alimentar os seus porcos, sem estar consciente da sua importância. Quem poderia imaginar que este objeto se tornaria um dos artefatos mais intrigantes do mundo? Especialistas, incluindo o Dr. Clyde Winters,
analisaram as inscrições e sugeriram que poderiam ser escritas proto-sumérias, possivelmente relacionadas a usos religiosos ou cerimoniais, como fazer oferendas à deusa Nia. Apesar desta pesquisa, ainda existem muitos mistérios em torno da fonte Magna Bow. Alguns até especulam que suas inscrições incomuns podem estar relacionadas a alienígenas. Os investigadores continuam a estudar esta relíquia fascinante para descobrir os seus segredos. Número 17. Oumuamua. Em 19 de outubro de 2017, astrônomos da Universidade do Havaí avistaram um visitante inesperado. Este objeto, chamado Oumuamua, foi o primeiro objeto interestelar detectado passando pelo nosso sistema solar. Foi descoberto usando o telescópio Pan-STARRS-1 e imediatamente chamou a atenção de todos. Oumuamua é único porque ainda não podemos classificá-lo adequadamente. No início, os cientistas pensaram que era um cometa, mas observações posteriores não mostraram sinais de atividade cometária, como cauda ou coma difusa. Em vez disso, classificaram-no como um asteroide. No entanto, Oumuamua acelerou ligeiramente, o que não é típico de asteroides e sugere um comportamento mais semelhante ao de um cometa. Mas a intriga não termina aí. Oumuamua tem uma forma estranha e alongada, como um charuto, e estima-se que tem aproximadamente 400 metros de comprimento. Sua proporção é incrivelmente de 10:1, diferente de qualquer asteroide ou cometa conhecido. Além disso, a sua superfície tem uma cor vermelha escura, semelhante a objetos encontrados no sistema solar exterior, sugerindo que pode conter compostos orgânicos que foram expostos aos raios cósmicos durante milhões de anos. Então, o que exatamente é Oumuamua? É um cometa, um asteroide ou mesmo uma nave alienígena que de alguma forma passou pelo nosso sistema solar? Ainda não sabemos. Número 18. As muralhas de Sacsayhuamán. Na periferia norte de Cusco, no Peru, fica o sítio arqueológico de Sacsayhuamán. Este local é famoso pelas suas impressionantes paredes de pedra seca. Embora possam não parecer extraordinários hoje, pense em como foram construídos há mais de 6 séculos. Estas enormes paredes e terraços podem pesar até 200 toneladas cada, o que as torna algumas das maiores pedras utilizadas na construção da época. Cada pedra é cuidadosamente cortada para encaixar perfeitamente sem qualquer argamassa. Na verdade, as paredes foram construídas com tanta precisão que uma única folha de papel não cabe entre muitas pedras. Nos tempos modernos, podíamos alcançar esta precisão com lasers, mas há séculos atrás era necessário um trabalho incrível para levantar e moldar estes blocos. Os cientistas acreditam que os incas podem ter usado moldes de madeira para cortar e moldar com precisão as pedras antes de colocá-las na parede. Este processo envolveu a criação de um contorno de madeira para marcar as pedras para um corte preciso. Mas será que eles conseguiram realizar um feito tão incrível sozinhos ou tiveram a ajuda de uma civilização mais avançada? Número 19. Pumapunku. Pumapunku, parte do antigo sítio de Tiwanaku, perto do lago Titicaca, na Bolívia, é uma maravilha arqueológica que intriga especialistas há séculos. Significando Portão do Puma, o local foi construído entre 700 e 1000 DC, durante o auge do Império Tiwanaku, que influenciou regiões da Bolívia, Peru e Chile. Seu trabalho em pedra é extraordinário, com enormes blocos de arenito vermelho, alguns pesando até 280 mil libras, esculpidos e transportados de pedreiras a mais de 9,5 km de distância. Como o povo tiwanaku conseguiu isso usando técnicas como trenós de madeira ou rampas avançadas permanece um mistério. A construção interligada precisa em Pumapunku, que não exigiu argamassa, demonstra habilidades avançadas e ajudou as estruturas a resistir a condições climáticas severas. O layout do local sugere que ele tinha um significado cerimonial e espiritual, servindo potencialmente como um centro religioso para rituais e conectando o povo tiwanaku às suas crenças. Apesar de extensos estudos, persistem mistérios sobre como tal precisão foi alcançada.
levando a teorias especulativas de influências externas avançadas, embora estas sejam amplamente rejeitadas pela arqueologia convencional. Ferramentas modernas como o LIDAR estão lançando uma nova luz sobre o sofisticado planejamento urbano da civilização Tiwanaku. No geral, Pumapunku exemplifica a engenhosidade da cultura Tiwanaku. Seu impressionante trabalho em pedra e seu passado enigmático continuam a cativar, fornecendo insights sobre a antiga sociedade andina e a criatividade humana. Número 20. As estátuas Moai da Ilha de Páscoa. As estátuas Moai da Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, são símbolos misteriosos e culturalmente significativos, esculpidos entre 1200 e 1500 DC pelos habitantes polinésios da ilha. Estas figuras enormes mostram o artesanato do povo Rapa Nui, feitas principalmente de tufo vulcânico da cratera Rano-Haraku, esculpidas à mão com ferramentas simples. As estátuas são conhecidas por seus narizes grandes, queixos proeminentes, orelhas retangulares e órbitas oculares profundas, algumas chegando a 10 metros de altura e pesando mais de 75 toneladas. Os métodos utilizados para transportar estas estátuas permanecem em debate. Algumas teorias sugerem que eles foram caminhados até o lugar usando cordas, enquanto outras propõem trenós ou rolos de toras. Acredita-se que os Moai representam ancestrais divinizados ou figuras importantes, simbolizando poder espiritual e status social. Muitos foram colocados em plataformas AHU, que serviam como cemitérios e desempenhavam um papel fundamental nas cerimônias religiosas. A chegada dos europeus no século XVIII levou ao declínio populacional e ao esgotamento dos recursos da ilha, tornando difícil para o povo Rapa Nui continuar a construir e transportar os Moai. Apesar da pesquisa moderna, muitas questões sobre os Moai persistem, incluindo teorias de possíveis conexões extraterrestres. Hoje, os esforços de restauração continuam e a Ilha de Páscoa é patrimônio mundial da Unesco, que atrai visitantes e investigadores interessados na sua história antiga. Os Moai continuam a ser um testemunho da engenhosidade e da resiliência cultural dos Rapa Nui, oferecendo informações sobre as suas realizações notáveis. Nossa mensagem para os alienígenas. Em 1974, os cientistas Frank Drake e Carl Sagan enviaram a mensagem de Arecibo do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, um sinal codificado em binário direcionado ao aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância. A mensagem incluía representações de figuras humanas, a estrutura do DNA, o nosso sistema solar e o telescópio de Arecibo, destacando aspectos-chave da humanidade e da Terra. Embora o esforço tenha sido inovador, nenhuma resposta foi recebida. Levantando questões sobre o nosso lugar no universo, este silêncio suscitou um debate sobre se deveríamos tentar ativamente contactar civilizações extraterrestres ou ser cautelosos, uma vez que a partilha de demasiada informação pode representar riscos se os seres avançados nos perceberem como uma ameaça. Alguns sugerem esperar até entender melhor quem pode estar ouvindo, enquanto outros acreditam na busca ativa de contato. A conversa continua enquanto exploramos o universo, equilibrando as recompensas potenciais da descoberta com os riscos de nos revelarmos ao desconhecido. Nossa jornada para compreender o universo e nosso lugar nele é um esforço compartilhado. Ao olharmos para as estrelas, quem sabe que descobertas nos aguardam? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!